Olá, querido, querida, Pai do Senhor, seja bem-vindo no nosso podcast Maná do Dia. Deus tem uma palavra para ministrar ao teu coração, à tua vida, de maneira poderosa em nome de Jesus. Lucas capítulo número 1, verso de número 26, diz assim: no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem se chamava Maria. E entretanto o anjo, aonde ela estava, disse: alegra-te muito, favorecida, o Senhor é contigo. Uma pergunta que eu te faço é: se você já gerou alguma coisa para Deus? Se Deus já te usou para gerar alguma coisa em benefício a Ele, em benefício à obra dele. Esse texto mostra o propósito de Maria. O propósito de Maria era ser uma mulher como qualquer outra. Casou-se com um homem mais velho e levava a vida normal. Mas Deus tinha outro propósito para a vida de Maria e revela esse propósito. Deus acabou mostrando o motivo. Tem pessoas que vivem vagando sem direção na vida porque não sabem o propósito e acham que o seu propósito é passar a vida toda sofrendo, como se fosse um karma que precisava sofrer para se purificar. Por outro lado, Deus tem um propósito de paz, de prosperidade. Mas quando a pessoa segue o seu plano, Jeremias capítulo 19, verso 11, diz: pois eu tenho bem presentes os projetos que nutro ao vosso respeito, oráculo do Senhor, projetos de prosperidade e não de desgraça, e vos darei um futuro, uma esperança. Sabe, querido e querida, Maria estava virgem, não tinha relacionado com nenhum homem, e de repente o anjo do Senhor aparece para ela, informando que ela estava grávida. E a gravidez dela não seria uma gravidez comum, seria uma ação do Espírito Santo sobre a sua vida. Por isso nós podemos tirar alguns ensinamentos da vida de Maria e desse texto que nós lemos. Primeiro, é que nós vivemos para desfrutar o favor de Deus. Nós vivemos para desfrutar esse favor. E entrando o anjo, onde ela estava, disse: alegra-te muito, favorecida, o Senhor é contigo. O anjo pede Maria para se alegrar. Talvez a notícia que ela estava recebendo não fosse tão boa assim, mas o anjo fala: o Senhor é contigo. Isto é, Deus está contigo. Na realidade, esta deveria ser a razão de viver de cada homem e cada mulher. O estágio da vida de sabermos que o Senhor é conosco, que o Senhor está em nós, que o Senhor ministra em nós. Pois sem Deus a vida perde completamente o sentido e faz a pessoa ser uma pessoa incompreensível no que diz respeito à vida. Vive um vazio e também sem direção. A vida que nós vivemos, nós precisamos buscar o favor de Deus. E o favor de Deus vem com uma ação de Deus para conosco. Uma ação de Deus através do Espírito Santo. E esse favor, a Bíblia nos chama de graça. O que é graça? Graça é um favor imerecido. Graça é alguém que não te conhece, que não te viu, que não sabe quem você é, e pega um presente de grande valor e lhe dá, sem mais, sem menos. Isto é a graça. A graça é o objetivo do amor. E do amor não porque você é melhor, é mais bonito, é isso, é aquilo. Não, a graça ela vem. A graça ela se manifesta. Por isso que o anjo fala: alegra-te, alegra-te. Porque, na realidade, Maria ia passar uma provação de explicar o porquê, se ela estava desposada, que era um período de teste ali com seu esposo, e de repente ela aparece grávida e criando situação tanto para ela como para o seu esposo,
Mas o anjo fala: alegra-te. Alegra-te por quê? Porque Maria foi uma mulher escolhida por Deus, bem-aventurada entre todas a que existiu. Deus escolheu Maria. Isso parece, às vezes, difícil de nós entendermos e compreendermos, mas Deus está falando para você nesse dia. Não importa o que você está passando, não importa o que você venha passar, você precisa se alegrar porque Ele te escolheu. E não existe motivo maior do que o Senhor que te chamou. É o Deus que vai estar contigo e você vai se superar diante de toda provação, diante de toda dificuldade. Por isso, querido e querida, entenda que mesmo passando por meio de provação, de tribulação, de amargura, mesmo passando por enfermidade, talvez você esteja até no leito hospitalar, mas eu quero falar que Deus está pedindo para você se alegrar. Deus está pedindo você para entender que há uma graça dele sobre a sua vida, há um favor de Deus sobre a sua vida, e Ele vai te dar força e a total condição de você sair dessa situação. Não é preciso chegar ao fundo do poço para reconhecer o poder, a graça e a misericórdia do Senhor Deus Todo-Poderoso. Por isso, mesmo sabendo da dificuldade que Maria ia passar, o anjo disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Ela foi escolhida. E isto é muito importante quando nós entendemos e compreendemos que nós somos uma escolha de Deus. Deus nos escolheu e Ele tem esse propósito para ministrar aos nossos corações, às nossas vidas, de maneira poderosa. Então, querido, entenda toda essa questão e a finalidade do que Deus tem na sua vida. Mas o anjo também informa Maria o que iria acontecer com o seu chamado. Qual era o seu chamado? O seu chamado era para ser mãe. Eis, verso 31, que conceberás e dará luz a um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Esse será grande, será chamado Filho do Deus Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Entenda nesta visão, nessa colocação que é muito importante. Deus estava avisando Maria: você vai gerar algo para mim. Você vai gerar o meu filho. Você vai chamar ele de Jesus. E ele vai ser chamado por todos Filho do Altíssimo. Que maravilha, querido, você entender e compreender que o propósito de Maria era para ser mãe. Todas as mulheres eram chamadas para ser mãe. Só que Maria iria ser mãe de uma criança muito especial, o próprio Filho de Deus. E aí eu falo para com você: você já gerou alguma coisa para Deus? Você já foi usado por Deus para gerar alguma coisa para Ele, para a obra dEle, com a finalidade do nome dEle ser glorificado? Então, eu quero profetizar. Você, mulher, você vai estar grávida. Você, homem também. Você vai gerar, você vai engravidar. Engravidar neste momento. Não de uma criança, mas engravidar de um propósito, de um projeto de Deus, que vai ser nutrido, que vai ser gerado dentro de você. E aí você precisa entender que você precisa colocar em prática. Você precisa colocar. E o anjo disse a Maria, do propósito. Ela falou: mas eu não tenho relação com homem algum. Respondeu o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, também o entre santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Maria gerou o Salvador para Deus. Não era uma simples criança, era um projeto de Deus para a humanidade. E aí Deus está ministrando
Se você até hoje não gerou nada para Deus, chegou a hora de você gerar algo para Deus. Que venha marcar uma igreja, que venha marcar uma célula, que venha marcar um povo, uma cidade, um estado, uma nação e um mundo. Deus, Ele te chama nesse dia para que você possa entender que há um propósito especial que está sendo gerado dentro de você, que está sendo nutrido dentro de você, e através do poder do Espírito Santo que já está em você, venha verdadeiramente expandir dentro de você. Você não é o acaso. Você não veio aqui na face dessa terra por causa de um acaso. Você veio por causa de um propósito. Deus tem um propósito especial na sua vida, no seu coração, de maneira poderosa. Fique com Deus. Deus esteja abençoando sua vida, seu coração, seu ser. Vamos orar por você nesse momento. Deus, eu quero apresentar nesse momento o teu servo, a tua serva, que ouviu agora esta palavra, esta ministração. E nós pedimos que o Senhor esteja abençoando com todas as sortes de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo, em nome de Jesus, para que essa pessoa possa entender e compreender que o Senhor tem chamado com propósito especial na face dessa terra. Por isso eu peço ao Senhor que o Senhor venha revelar esse propósito. O Senhor venha mostrar esse propósito, direcionando esta vida naquilo que tu tens para fazer e para realizar de maneira poderosa, em o nome do Senhor Jesus. Deus abençoe, que esse dia é o dia de você começar a gerar algo para Deus. Deus conta contigo, em nome de Jesus. Amém. Até amanhã, nesse mesmo horário, se assim o Senhor nos permitir. Fique com Deus.